Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje, né? É nosso terceiro encontro da série As Mulheres do Romance de Emmanuel. Hoje com o tema A Mulher Abigail, do romance Paulo e Estevão. Lembrando que essa reunião está sendo gravada e vai estar disponível depois, tá bom? Então, vamos começar com a nossa prece inicial. Maria de Lourdes, você poderia fazer a nossa prece, por favor? Posso. Estão me ouvindo, tudo bem? Sim. Então vamos todos serenando as nossas mentes, nos envolvendo em coração, em espíritos, e agradecidos por essa oportunidade tão linda de refletirmos juntos esses romances com essas mulheres maravilhosas, tão abnegadas para a evolução da humanidade. Então queremos te dizer, Senhor, obrigado pelas bênçãos que tu nos proporcionas a cada dia. Obrigado pela bênção do nosso grupo e aqui estarmos juntos compartilhando conhecimentos e também vibrações de amor, de amizade que nos unem. E isso faz com que os nossos corações fiquem mais coligados ao Evangelho do Cristo, à sua mensagem, que sempre vem nos trazer o aprendizado necessário para cada um de nós. Então, nessa noite, estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez, compartilhando dessas reflexões. E seguindo os teus ensinos, Jesus, seguindo o teu Evangelho, é que seguimos os caminhos do amor. Obrigado pela oportunidade e que assim seja. Muito obrigado, Maria. Muito especial a sua e aí eu vou pedir para a Ângela. Ângela, você poderia apresentar a nossa convidada especial de hoje? É uma convidada muito especial, né? Que eu acabei de falar para a Flávia, que a gente acaba até sendo um pouquinho tiete, né? De ver essa doçura da Flávia sempre nas apresentações. Então, quando a gente fala da Abigail, né? E ainda a Flávia do NEP Paulo Estevão, Paulo, né? De Tarso, não tem como não se referir também a Paulo. Então, essa amorosidade, essa doçura da Flávia, que também possa nos envolver no entendimento de hoje à noite. E muito feliz por você estar aqui conosco, Flávia, nos acompanhando nesse evento, né, que nós preparamos para as mulheres. Semana que vem nós vamos ter a Silvia, que é do NEP Alcione, que está aqui conosco também. E na outra, falando da Brandina, a Ana Olga, que é a nossa amiga, companheira aqui do NEP Luz Divina, também estará conosco. Então, hoje, a Flávia com a Mulher Abigail. Fica à vontade, Flávia. Seja bem-vinda ao nosso grupo. Fique, assim, totalmente, assim, conosco, né? Aproveitando esse momento tão sublime por você, né? Estar aqui conosco, viu? Gratidão. Obrigada, Ângela. Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar junto com vocês aqui nessa série de encontros especiais, né? Falando dessas mulheres que tanto nos inspiram, que foram realmente e são espíritos muito dedicados ao Cristo, que representam para nós realmente grandes inspirações. Eu acho que é unânime o quanto os romances de Emmanuel, eles nos levam de volta à época do cristianismo primitivo, nos elevam realmente aos sentimentos daqueles primeiros cristãos que lá estiveram fazendo grandes esforços e sendo grandes testemunhas do Evangelho de Jesus, né, vivendo aquilo primeiramente.
E, e realmente, assim, é uma alegria. Nós falávamos até antes aqui, né, com a Ângela, com a Priscila, no início, o quanto é desafiador para nós falar sobre personalidades como essas. Porque a sensação que eu tenho, de verdade, é que a gente, quando a gente está dedicado assim nos estudos, nas leituras, né, pensando sobre o que essas personalidades representam para nós e representaram na história do cristianismo, a sensação muito clara que eu tenho é que a gente não consegue nem arranhar, assim, o que elas realmente representam, né? Dada a grandiosidade delas e a nossa pequenez, né? Enfim, é muito difícil a gente realmente descrever uma personagem, alguém nos seus anseios mais íntimos, na sua grandiosidade. Apesar de Emmanuel nos ajudar muito com isso, né? Porque ao longo das descrições ele vai trazendo um pouco dos pensamentos, dos sentimentos ali envolvidos. E o nosso esforço hoje mesmo é contar um pouquinho de história, relembrarmos juntos quem foi essa mulher, Abigail, quando encarnada aqui, porque realmente como espírito, a gente não tem mesmo como abarcar muito quem é ela. A gente tem relatos da sua história, a gente tem relatos dessa encarnação, a gente tem alguns diálogos, algumas coisas que nos ajudam a conhecê-la um pouquinho e aprender um pouco com ela diante das lutas e dos desafios que ela teve nessa encarnação. E é muito interessante começar pensando que Abigail, a Ângela já disse, né? Não tem como dissociá-la de Paulo. E eu pensava muito sobre isso, né? A gente tem ali em Paulo e Estevão um trio, uma família espiritual de verdade. Abigail, Paulo e Estevão. O livro leva o nome dos dois, mas ela não está esquecida, né? Porque um coração realmente muito vinculado a ambos. Então, realmente é um trio muito ligado, assim, profundamente, uma família espiritual de verdade, espíritos que estiveram vinculados ali a uma tarefa naquele momento, uma tarefa que foi encabeçada na Terra por Paulo, mas secundada seguramente por todos ali, que o fortaleceram, que estiveram diretamente envolvidos na transformação e na formação e na tarefa e na condução de Paulo. Então, realmente os três vão estar sempre muito juntos, muito próximos, não tem como dissociá-los. Mas é interessante pensarmos que Abigail é uma personagem desconhecida da história. Paulo, por outro lado, depois do próprio Cristo, talvez seja um dos nomes mais conhecidos na história, né? Na história do cristianismo e na história como um todo, porque o cristianismo está muito presente na história do nosso planeta. E Paulo é realmente muito lembrado, muito presente. Foram os seus pensamentos, inclusive, muito formadores do mundo que a gente vive hoje. E Abigail, com toda a importância que ela vai ter nessa história, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, é uma personagem que a história desconhece. Não fosse Emmanuel para nos trazer um pouquinho desses bastidores, a gente não saberia que essa mulher existiu e nem o tamanho da importância que ela teve ali naquele momento. E pensando realmente, né, quem é Abigail, qual é a tarefa e a que nível alcança
as determinações, as inspirações de Abigail, a gente começa desde o início lá da obra para conhecê-la um pouco mais, né? Quando logo no início, Emmanuel está descrevendo aquela família simples que vivia em Corinto, um pai com seus 2 filhos, com uma série de dificuldades, a gente vê Abigail ali, uma moça jovem, de 18 anos. Emmanuel começa fazendo uma descrição física, né, do biotipo físico, como ela se representava ali, e já nessa descrição ele dá alguns indícios para a gente da grandiosidade do espírito, porque ele diz, depois da descrição física, dos cabelos, do rosto, enfim, da beleza, né, daquela jovem, ele diz que o que mais impressionava era seu talhe esbelto de menina e moça, eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. E a gente sabe o potencial dos olhos. Jesus também ressaltou isso, né? E Emmanuel não faz por menos, quando na descrição ele ressalta a profundidade e o poder do olhar, que pareciam falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Então, um espírito já muito dedicado ali a essa caminhada do amor, que a gente tem como central com Jesus, né? Ele vem realmente nos mostrar e nos fortalecer essa busca, nessa caminhada. Então, ali, ainda jovem, ela já trazia um pouco dessa força interior, que aos poucos a gente vai ver que se revela e vai se fortificando ao longo da caminhada. Abigail perdeu, entre aspas, né? Teve sua mãe que desencarnou quando ela, nesse momento da descrição, ela tem 18 anos, a mãe desencarna, ela era um pouco mais jovem, e ela fica ali aos cuidados do pai e do irmão mais velho, Gesiel, sendo essa alma feminina do lar, né? Emmanuel até descreve o cultivo das flores, ela tinha roseiras na sua casa lá em Corinto, uma casa singela, né, e bonita, em meio à natureza que eles tinham. E logo no início, o pai, José já se envolve ali com algumas questões, né, do Império Romano, que estava presente em Corinto. Tem alguns desentendimentos, digamos assim, né, ele é humilhado na rua por alguns soldados romanos, ele se exalta um pouco com isso, depois ele tem uma oportunidade de tentar reaver uma dívida ali, que ele foi injustiçado há um tempo atrás, que foi inclusive na ocasião em que sua esposa vem a falecer, né? Ele perde uma parte dos seus bens, é preso injustamente, e aí por conta disso tudo, a esposa acaba desencarnando, e aí ele vê ali uma oportunidade, num certo momento, de tentar reaver um pouco dessa justiça, mas o indivíduo que tinha aberto essa possibilidade era justamente o seu antigo algoz, aquele que tinha tomado seus bens, e ao invés de conquistar a justiça que ele ansiava, ele se vê ainda mais prejudicado, perde inclusive o pouco da propriedade que tinha lhe restado, a casa que eles moravam, e envolto ali pelo desgosto, né, pelos sentimentos menos dignos, ele toma uma atitude impensada, taca fogo na propriedade vizinha, que era desse algoz, né, dessa pessoa que o injustiçava. O seu filho Gesiel, espírito já muito seguro na sua fé e muito dedicado à lei divina, se envolve ali com o salvamento, né, ajuda os vizinhos a apagar o fogo e tudo isso.
mas o pai é descoberto e é levado a julgamento junto com os filhos. Enfim, diante desse quadro doloroso e difícil, eles perdem tudo que tinham, são presos os três. Gesiel tem ali uma fortaleza moral para sempre instruir o pai, para fortalecê-lo diante das dificuldades e para fortalecer também a irmã. E talvez pela grandiosidade de Gesiel, que venha a se tornar, né, Estevão depois, né, muda de nome, talvez por isso a grandeza de Abigail fique um pouco em segundo plano, porque a de Gesiel é tão forte, né? Ele em nenhum momento vacila, em nenhum momento duvida da fé, e isso é muito bonito de perceber o quanto aquela família toda, apesar dos desatinos do pai ali, né, dele ter agido prematuramente, né, a gente percebe o quanto aquele núcleo familiar era fortalecido, talvez também pela grande influência da mãe, que é relatada por eles, né, com muito carinho, como aquela família era fortalecida na fé, em todos os momentos, em todas as dificuldades, eles recorrem aos escritos de Moisés, né, da fé judaica, eles buscam os hinos, as orações e tudo aquilo que pudesse fortalecê-los diante das dificuldades. A presença divina é muito forte naqueles corações e isso os fortalece diante desses momentos. E ali, quando eles estão na prisão, antes do julgamento, né, antes de saberem o que ia acontecer, além da fortaleza de Gesiel, a gente já vê em Abigail um coração forte, um coração firme, porque num diálogo com o irmão, ela chega a trazer algumas falas, alguns questionamentos muito conscientes diante das dificuldades do mundo. Eles já conseguem perceber o quanto Deus é misericordioso, é bom, e quanto que as dificuldades não são desamparo do alto, muito pelo contrário. Eu fui separando alguns trechos, algumas falas que vão ilustrando algumas coisas que a gente vai comentando aqui, né? E ela diz: não será uma felicidade nesse mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Quando a gente vai falar de caridade depois, séculos depois, com a doutrina espírita, a gente entende o sentido mais profundo de caridade, né? Abigail lá já entendia o quanto todos nós temos algo a dar, ainda que aparentemente não tenhamos, né? A gente sempre tem o coração, a indulgência, o amor, o perdão, essa doação de si mesmo. Qual é o espírito que diria isso diante da situação que eles viviam? De terem perdido tudo injustamente, num primeiro momento, depois com os desatinos do pai, ficaram sem lar, sem teto, os três presos e muito provavelmente estariam ali sujeitos à morte ou, enfim, alguma coisa bastante dolorosa. Tem ela essa fortaleza de entender que ainda no sofrimento existia uma enorme oportunidade, porque a gente percebe nesses corações o primeiro mandamento, talvez muito forte, que é o do amor a Deus. Porque qual é a condição que ela coloca aqui para a felicidade com relação ao sofrimento? Sofrer alguma coisa por amor de Deus. Então, esses espíritos já amavam a Deus.
profundamente. Enfim, e a coisa prossegue, o julgamento vai adiante, Gesiel já ainda mais convicto que ela, bola um plano ali na sua cabeça e resolve colocar-se, né, como aquele que tinha ateado fogo ao terreno no lugar do seu pai, resolve assumir o crime, e são todos ali julgados por isso, o pai açoitado, o irmão também, o irmão depois é levado às galeras, preso, e diante do sofrimento que a gente não imagina o que seja, tem algumas imagens que talvez a gente leia nos romances e elas passam tão corriqueiramente, né? Os açoites, as sentenças de morte, as coisas cruéis que a gente, como humanidade, já fez ao longo da história, em diversos momentos, e talvez a gente não tenha realmente a dimensão do que seria presenciar isso, né? Extremamente doloroso para um coração querido ver o seu pai diante de uma situação dessa, e seu irmão também, e o pai já ali prestes a desencarnar por conta dos açoites, né, e de tudo que ele estava sofrendo ali. E Gesiel muito firme, já desde aquele momento. E Abigail, mesmo diante das dificuldades, ela também, claro, sofria, porque nenhum coração que está com Cristo, que, né, nesse momento não tinha o Cristo ainda, mas que está dedicado ali ao amor de Deus, à lei divina, eles não são isentos de sentimento, de sofrimento, no sentido de sentirem, né, as coisas que se dão aos seus entes queridos, enfim. Ela sofre, sim, nesse momento, ela se angustia, mas existe uma balança interna entre o que é o sofrimento e o que a gente busca de forças no alto, né? Lembro sempre daquela mensagem, mas com Jesus a gente consegue seguir adiante, né? Jesus, ele nos fortalece, enfim, buscar sempre esse auxílio do alto, fortalecer a fraqueza que a gente ainda tem, né? Então, essa busca de manter essa balança mais equilibrada, a gente vai buscando forças no alto. E ali Abigail, mais uma vez, já demonstra isso, né? Emmanuel diz que tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o Pai silencioso e invisível, no momento em que Gesiel pede para que ela faça uma prece, né? A prece dos aflitos, né? Que a Ângela me disse, é uma prece muito cara ao coração de vocês e muito presente. E aí, quando Abigail se dedica a fazer essa prece como um cântico mesmo ali, a gente também talvez não tenha noção assim do poder, é o poder da arte quase, né? Quando a gente tem um cântico, uma coisa bonita, a gente sente o quanto isso eleva. E para um coração dedicado que faz isso com amor verdadeiro, com o coração bem dedicado, o potencial do que seria apenas arte é levado ao infinito. E isso realmente preenche o ambiente e rompe ali qualquer atmosfera difícil que tivesse naquele contexto, diante do sofrimento, diante dos açoites, diante dos algozes, do ódio que pudesse estar envolvido ali. O cântico daquela jovem que olha seu pai sendo morto, mas que ainda assim
eleva a sua voz em prece nesse cântico aos aflitos, que mais do que tudo, né, vai lembrar e chamar Deus ali ao fortalecimento diante das dificuldades, isso toca ao coração de todos os presentes, a ponto de o próprio juiz, naquele momento, falar assim: sumam com essa menina daqui, peguem ela e levam para longe, porque talvez ele não tivesse dando conta de ficar presenciando aquilo, sabe? De ouvir aquele cântico e aquelas vibrações, e a gente sabe quantas vibrações elas são intensas, né? Elas tocam o coração das pessoas, elas falam muito as fibras da alma, e talvez aquela vibração tenha se tornado insustentável para aquele coração um pouco mais endurecido. Ele pede para tirarem a moça e para libertarem ela. E naquele momento ela ganha a sua primeira liberdade, porque talvez, muito provavelmente, seria morta também, junto com o pai, enfim. Ela ganha liberdade, o juiz pede a um dos homens ali que leve ela para fora, e esse homem, também envolvido por toda a vibração, por tudo que aquele cântico tinha trazido, dá uma dica para ela, né, um conselho muito certo naquele momento, talvez inspirado, né? Ele diz que ela fuja, que ela não fique em Corinto, porque aquela decisão de libertá-la estava ali muito envolta por aquele momento, por aquelas vibrações, por tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Passado aquela efusividade assim da alma, talvez as coisas não seriam tão simples assim. Então ele aconselha que ela vá embora da cidade e procure outros caminhos. E assim ela faz. Não é muito simples, ela se vê sozinha, como eu falei, não sem sentir tudo isso, ela pensa muito no pai, ela pensa muito no irmão, e ela se vê sozinha, sem saber muito bem o que fazer, ela pensa em retornar ao lar para talvez, enfim, buscar alguma coisa, talvez alguma inspiração, e aí ela repensa e ela sabe que lá já não era mais o seu lar, eles já tinham perdido a propriedade, enfim, ela acaba indo parar na casa de uma amiga da família, uma senhora que já era viúva, e ali recebe também um outro conselho dessa senhora, que lembra de um casal de amigos que estavam partindo dali da cidade, da região, voltando para a região de Jerusalém, onde eles viviam, e eles tinham perdido também, tinha desencarnado o filho recentemente, e seguramente eles acolheriam, né, com alegria no coração, fazendo realmente parte da família, e assim ela encontra esses dois corações queridos, que a acolhem como filha, a abraçam, né, realmente assim como uma filha do coração, e ela passa então a viver com esse casal. Mas esse processo todo não foi simples nem fácil para ela, porque apesar de um coração dedicado ao amor de Deus, e a gente vê já a fortaleza moral, assim, é também um coração sensível, e ela adoece gravemente. Ela chega na casa dessa família bastante adoecida, né, com febre, assim, e eles cuidam dela até que ela possa melhorar. Emmanuel diz que ela tem uma febre muito grande, ela chega a delirar ali entre a vida e a morte. E aí ela passa um primeiro momento, uma provação muito grande da própria encarnação, no sentido de permanecer encarnado ou não. Então a gente percebe que, apesar da fortaleza moral, a sensibilidade da alma diante dessas dificuldades também faz com que a fragilidade do vaso físico fique ali exacerbada, né?
a questão da encarnação fica ali em risco até diante das batalhas íntimas, né, que as dificuldades lhe oferecem. Mas aí então Abigail vai com esse casal para essa nova casa, né, que fica na estrada de Jope, ali próximo a Jerusalém, e lá começa uma outra etapa da vida. Ela nunca se esqueceu do irmão, ela passa muito tempo buscando auxílio, né, desse novo pai, que é Zacarias, junto dos contatos e das pessoas conhecidas, para que talvez tivesse uma notícia do seu irmão. Ela sabe que ele foi para as galeras e que as pessoas que iam para esses lugares não saíam mais, enfim, mas ela fica tentando buscar alguma notícia, porque no fundo ela tinha esperança e alguma coisa falava ao seu coração que ele seguia vivo e que ela poderia reencontrá-lo, né? E aí a gente vê o quanto a ligação desses dois espíritos era muito forte mesmo, assim. O amor tão presente que em nenhum momento ela esquece dele, em nenhum momento ela deixa de lembrar dele e de querer revê-lo, né? De querer reencontrá-lo, de ter essa alegria de estar mais uma vez com seu irmão. Bom, mas nesse lugar ela tem a oportunidade de encontrar um outro moço, que à época se chamava Saulo. E ali Saulo é acolhido pela família com muito carinho, né? Ele veio, conheceu a jovem, logo eles se reconheceram como espíritos realmente familiares, né? Espíritos ligados pelos os laços mais sinceros do amor. É muito interessante isso, perceber que Paulo, ele, como o homem de destaque, né, do seu tempo, jovem ali, cheio de oportunidades, estudado, né, viveu em lugares de muito reconhecimento, renome, Emmanuel chega a destacar isso muito claramente, assim, que ele nunca se perdeu nas buscas efêmeras da vida e tal, já tinha ali por volta dos seus 30 anos e seguia na busca, na espera tranquila do amor verdadeiro, assim, e quando ele encontra Abigail, ele sente realmente isso na alma, verdadeiramente, e eles passam a se encontrar ali com essa ânsia de poderem se casar mesmo, né, de terem esses planos juntos como família. E ali naquele momento, quando ele conhece Abigail, ela já desde o início também busca falar com ele sobre o irmão e até pedir auxílio, né, no que ele pudesse ajudar para que ela reencontrasse o irmão, e claro, ele se põe à disposição, né, para fazer enfim, auxiliar no que fosse possível. Naquele momento ninguém sabia muito bem o que era possível, né, e a Abigail, ela está sempre frisando o quanto o Gesiel era presente, assim, inclusive na sua formação como ser humano, né, como irmão mais velho, como aquele espírito fortalecido na moral que a ajudava, inclusive, com os estudos, enfim, com a força ali da vinculação com Deus. E tem um trecho, inclusive, que Emmanuel vai reforçar o quanto que esses dois espíritos estiveram presentes, muito presentes para ela, na sua formação ali. O próprio Saulo depois, porque ele diz que o Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel lá atrás tinha semeado na sua alma singela. A gente sabe que Abigail não é um espírito que vem sem experiências da fé, por tudo isso que a gente já vinha falando, que ela já demonstrava, então realmente
é um espírito que já traz as suas próprias conquistas, mas naquela encarnação recebeu da mãe e do irmão essas sementes, e Saulo, como um grande amante, né, um grande dedicado à lei de Deus, ajuda a cultivar isso também no coração de Abigail, porque uma coisa a gente não pode esquecer nunca. Saulo, apesar de todos os desatinos e das coisas que faz, ele amava muito a Deus. Ele tinha a dedicação à lei de Deus como o cerne da sua vida. Ele dedicou tudo que ele tinha para isso. Então, talvez equivocadamente em algum momento, talvez, né, se perdido ali em alguns interesses pessoais, mas tinha esse amor muito presente. Então, isso é uma coisa que ele também contribuiu ali. Quando eles se encontraram, eles se reconheceram nessa tarefa. Porque não é à toa que Saulo vai virar Paulo depois, né? Olha a potencialidade desse espírito. Então, naquele momento, eles estavam se reconhecendo nessa tarefa comum, que era uma tarefa divina. Não só de levar isso adiante, como Paulo vai fazer depois, né? Mas íntima mesmo, né? Uma tarefa dos dois, um compromisso com a lei de Deus, com o que depois nós saberíamos aqui, o cristianismo, né? À medida que eles depois na história vão conhecer Jesus também. Só que já desde esse início, apesar desse amor todo, Abigail já começa a perceber no Saulo um pouco da sua personalidade, digamos assim, né? Do seu comportamento, das coisas que ele trazia no coração. Emmanuel frisa que naqueles meses de convívio ali no início, ela já começa a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Então, a fonte de ternura estava um pouco perdida ali, retraída nos abismos, nas profundezas da alma. Não que não existisse, né? Mas o que falava mais alto naquele momento ainda era um temperamento indômito, inquieto, né? Mais forte, mais de ação no mundo. E diante disso tudo, eles começam a traçar planos para a vida, eles realmente se reconhecem, e a Abigail é sempre muito carinhosa, né, muito compreensiva diante disso tudo. Em nenhum momento ela julga Saulo por conta desse temperamento. Pelo contrário, ela entende apenas como uma característica, como todos nós as temos, né? Nós temos as nossas próprias características, as nossas limitações, aquilo que a gente já conquistou e o que a gente ainda está a conquistar, né? Enfim, e ela em nenhum momento tem esse julgamento. Isso é interessante, porque ao longo de toda a leitura, eu me atrevo a dizer que em nenhum momento a gente vai ver um deslize de Abigail nesse sentido, sabe? De julgar alguém, enfim, a gente vê um espírito muito dedicado ali, cirúrgico nas palavras, nas ações, sobretudo nos sentimentos, porque é isso o mais bonito dessa relação. A gente vai ver o quanto nos planos do casal, eles logo começam a se reconhecer nas características de cada um. E quando Abigail vê essa forma de ser de Saulo, ele também já começa a perceber o coração terno e amoroso de Abigail. E ele já percebe, então, essas características um pouco diversas dos dois ali a se completarem. E o Saulo chega a falar para ela, ele fala isso mais de uma vez, que Abigail seria o coração do seu cérebro, né? A essência do meu raciocínio, a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Percebendo realmente a fortaleza do sentimento. Quando a gente fala da mulher, a gente vai atribuir a esse símbolo, né, do sentimento. Não que a mulher seja só sentimento e o homem seja só raciocínio, muito pelo contrário, todos nós
como espíritos, como seres humanos, temos as duas fortalezas, essas duas forças, né, esses dois aspectos na alma, e o grande convite da evolução é justamente para que a gente possa equilibrar ambos, para que a gente não viva nem só de um nem só de outro, mas que os dois se desenvolvam, as duas asas do progresso, e possam atuar de maneira harmônica, né, esses dois aspectos. E naquele momento, Saulo, um pouco mais tendencioso ao racionalismo, a essa força mais masculina da exterioridade, do trabalho ativo, ele encontra em Abigail um pouco do contrapeso do sentimento. A gente vai ver o quanto ela, em vários momentos, na docilidade e na conversa amorosa, ela dá um balanço, né, para Saulo repensar algumas coisas. E é assim quando começam os primeiros embates com os cristãos. Quando ele vai ver a primeira fala de Estevão lá na Casa do Caminho e volta indignado, a gente lembra sempre, né, que nesse momento Saulo ele se surpreende com a fala de Estevão, mas o orgulho ali fala um pouco mais alto, um pouco não, bastante mais alto. E por conta disso, ele despreza um pouco a surpresa daquilo tudo que Estevão estava falando e se fixa muito no combate, né? E aí ele começa a perseguir ali os cristãos, e toda vez que ele leva alguma coisa, porque ele conversava muito com Abigail sobre todas essas coisas, né? E cada vez que ele leva isso para ela, Abigail tem sempre esse contrabalanço, assim, de realmente colocar alguns questionamentos, né? Colocar alguns poréns, assim, apesar que ela nunca discorda categoricamente dele, ela nunca bate de frente, muito pelo contrário, né? Seu posicionamento sempre muito amoroso, sempre é o que toca um pouquinho o coração dele, e ele chega a acolher ou a ouvir pelo menos o que ela tem a dizer, né? Ela sempre vai trazendo algumas questões assim. E quando ele começa as perseguições, ela alerta, ela diz: olha, Saulo, de qualquer jeito, eu acho que convém você proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Olha só. Ela já estava vendo lá adiante coisas que ainda não estavam acontecendo, né? As perseguições e tudo isso que se intensificaria um pouco depois, ela já prevê e já tenta trazer um alerta ali para Saulo: olha, cuidado, vai com serenidade, com prudência, para que isso não se torne abuso de autoridade. Porque Saulo, né, tinha esse poder da autoridade naquele momento. E ela fala uma fala que eu acho que de todas é a que eu que mais me toca assim no coração, porque isso não é de qualquer espírito. Eu acho que tem dois questionamentos para Saulo nesse início das perseguições que são muito perspicazes e que fariam ele repensar se tivesse ele disposto a isso, né? Porque não é qualquer um que teria essas visões profundas. Um deles é uma fala de Gamaliel, quando ele diz para Paulo: olha, cuidado, né? Porque se esses homens forem de Deus, se o que eles estão fazendo não for de Deus, naturalmente isso vai acabar, enfim, não precisa se preocupar. Agora, se for, cuidado para não ser você o algoz, né? Não trabalhar, não lutar contra Deus. Essa é uma delas. E a outra pergunta é essa, de Abigail para ele. Ela diz: quem sabe não são essas criaturas mais necessitadas de educação que de castigo?
Gente, isso parece simples, mas isso é de um espírito que já consegue perceber o quanto todos nós somos frágeis, somos perfectíveis no sentido de que a gente se transforma e que educação é muito melhor do que castigo. A gente está até hoje, gente, 2000 anos nessa batalha. Muita gente imaginando que castigos são necessários e suficientes, quando a gente sabe que só a educação e os caminhos do amor é que realmente transformam. E lá, Abigail já tinha essa consciência. E ela já conseguia olhar para essas pessoas como irmãos. Porque qual não é a visão que a gente tem de um coração amoroso assim? Ela realmente estava olhando eles como irmãos e pensando, nossa, calma, né? Será que eles precisam mesmo de castigo? Porque se não fosse assim, seria indiferente, né? Castigar por castigar quem não é dos meus, né? Isso era muito comum. Mas é de uma grandiosidade. A gente fala tanto de educação hoje em dia, né? E a gente ainda vê corações dedicados aí a defender atrocidades, né? Pena de morte, uma série de coisas nesse sentido. Educação, será que não era só um pouquinho disso que eles precisavam? Mesmo que estivessem equivocados, porque nesse momento ela não deixa, ela nem tem elementos para fazer essa ponderação, assim, porque ela não conhecia os homens do caminho, ela não conhecia Jesus, ela não conhecia o Evangelho, ela não sabia do que eles estavam falando. Então, ela não tinha como defendê-los nesse sentido da doutrina, mas ela os defende como seres humanos, como irmãos. Calma, Saulo. Será que tudo isso que eles estão fazendo não é só falta de um pouquinho de direcionamento, de educação, ao invés de castigo? E é essa mulher que era o apoio ali de Paulo, né? O apoio sentimental, que ajudava ali nesse equilíbrio. Saulo reconhece isso, Emmanuel frisa muitas vezes. E aí chega então o momento da condenação de Estevão. Ela sempre muito presente com o noivo, eles planejando ali o casamento, né? Abigail viria até Jerusalém para ficar na casa da irmã, da cunhada, né? Da irmã de Saulo, por um tempo, até que ela fosse para Tarso falar com o pai, com a família, enfim, para organizarem as coisas do casamento. E Saulo, quando ele consegue a condenação de Estevão, e aquele é o grande triunfo, né, a grande conquista dele naquele momento, e ele faz questão que ela participe, ela logo, o coração sensível, logo se assusta um pouco, tem certeza, né, tem certeza que a gente, né, você quer que eu participe disso? Ela não queria muito ver, porque, mais uma vez, como a gente falou no início, não é uma cena nada agradável, ele faz questão, e ela é firme, porque aqui também tem uma outra característica importante. Tem o sentimento muito presente, tem a sensibilidade, mas também tem uma firmeza de caráter. E ela não simplesmente acolhe tudo que ele fala e abaixa a cabeça, sabe? Ela também coloca as suas ponderações. Só que ela coloca suas ponderações com amorosidade, de maneira que Saulo também vai acolher um pouco do que ela lhe pede. E aí ela concorda, ela fala, tá bom, eu vou, mas eu vou só quando a cerimônia já estiver mais para o final, porque aí eu vejo só uma parte e não preciso ficar o tempo todo ali, né? Ela vai, e a gente sabe muito bem o que acontece, ela chega no momento em que o irmão já está
nos suspiros finais ali, próximo ao desencarne, reconhece o irmão, ele também a reconhece, fica aquele constrangimento, Saulo não sabe muito bem o que faz, ele pede para tirarem Estevão dali, leva a uma sala reservada, e naquele momento eles se reconhecem, eles se abraçam, eles falam, Estevão tem uma grandeza moral indescritível, quando ele não só perdoa, porque eu acho que não chega nem a ser um perdão, porque ele não estava nem ofendido com Saulo, mas ele reconhece a grandeza daquele homem, mesmo sendo seu algoz, reconhece a grandeza daquele homem, entrega o coração de Abigail a ele, entrega ali ao noivo, né, e aquilo era muito importante naquele tempo, né, a bênção da família, e por isso que Abigail queria tanto encontrar o irmão antes do casamento, né, a permissão ali familiar, e Gesiel faz isso. Estevão, naquele momento, ele entrega o coração de Abigail ao casamento, fala para ela ser feliz e para ela estar ali presente, né, com o marido, enfim, fala um pouco dos deveres dela ali, com relação ao matrimônio, e fala muito de Saulo. Fala assim, olha, reconhece a grandeza dele, né? Tem aquela fala bastante famosa, eu vejo no teu noivo um inimigo, tenho nele um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. E assim foi. Em tudo que Gesiel previu ali, quando Paulo conheceu realmente Jesus e se transformou, ele foi realmente muito fervoroso. Ela continuou sendo a companheira amorosa e fiel, ainda que não encarnada, né? Mas depois disso tudo, logo ali naquele momento, Gesiel, ele desencarnando, mais uma vez, Abigail se vê na mesma situação que ela viveu um tempo antes com o pai, o desencarne do pai. E mais uma vez, ela eleva a sua voz em oração e faz ali a prece dos aflitos e agonizantes. Agora um pouquinho mais extensa do que a outra, algumas estrofes a mais o livro traz. E mais uma vez, esse é um momento crucial. Nessa segunda vez, o ambiente já estava muito mais propício, a gente já via uma abnegação enorme de Estevão, a entrega, a renúncia, o martírio ali daquele coração já tinha abalado profundamente o coração de Saulo, que não conseguia entender como aquele homem estava agindo daquele jeito. E aí depois, com a prece de Abigail, aquilo se transforma ainda mais. E para mim, esses dois momentos muito semelhantes, eles são dois marcos na vida desse espírito. Lá atrás, Abigail ganhou a liberdade do corpo, né, física. Pôde viver por mais um tempo, ganhou mais alguns anos na encarnação. Nesse segundo momento, Abigail começa a adentrar uma nova libertação, porque ali, com Gesiel, ela começa a conhecer o Cristo, porque o irmão fala para ela, e ela começa já a se perguntar quem era esse Jesus, né? Que tinha transformado tanto ali a vida do seu irmão. Ele rapidamente fala algumas coisas para ela e ela então vai seguir adiante.
instigada a conhecê-lo. Mais para frente, quando ela recebe a visita de Ananias lá na casa da estrada de Jope, aí ela tem realmente o contato mais direto com as lições do Cristo, recebe algumas lições mais diretas ali de Ananias e realmente se transforma, se torna cristã. E aí, desde então, essa transformação é mais efetiva. O coração que já era dedicado a Deus, ele consegue transformar aquela visão de um Deus de justiça. Isso é muito bonito ver, né? De um Deus de justiça, ela já consegue fazer a transformação e reconhecer o Deus Pai, Deus misericordioso e bom, e se fortalece diante de todas as aflições e de todas as dificuldades que a vida segue infligindo ali para ela, porque mais uma vez ela vai adoecer, como aconteceu da primeira vez, mas dessa vez um adoecimento mais profundo que a leva realmente ao desencarne. Mas diante de todas essas aflições, ela consegue a consolação, a fortaleza, e quando Saulo some e volta a encontrá-la meses depois, já quase desencarnando também, ele é capaz de reconhecer o quanto, apesar dos embates, né, falar, esse Jesus está me perseguindo em todos os lugares, não é possível. Apesar disso, ele consegue ver que mesmo ali, com toda aquela fragilidade orgânica, o Cristo tinha transformado também a sua noiva. Isso marca ele profundamente. Aí é só uma questão de tempo e alguns novos acontecimentos para que ele também cedesse realmente, cedesse de verdade ali ao coração amoroso do Cristo que o buscava de todos os jeitos, em todos os caminhos. Essa é um pouco da Abigail mulher encarnada. A gente poderia passar a noite toda falando mais uma série de coisas, mas eu acho que depois o que ela vai fazer quando ela continua ali com Paulo na tarefa evangélica como espírito, é uma Abigail já ainda mais transformada, porque como espírito a gente vê a sua essência mais presente ainda, né, mais elevada. Mas aqui ainda como mulher, como todos nós, encarnados aqui na Terra, diante das dificuldades, sofrendo as privações da matéria, ela tinha sonhos da matéria, ela queria ser mulher, ela queria ser mãe, ela queria ser esposa, ela ansiava por tudo isso, mas quando ela entende que não seriam esses os planos de Deus, quando ela conhece Jesus e percebe que a vida prossegue, que a ressurreição é realmente o coroamento do Evangelho de Jesus, ela segue adiante mais fortalecida. E é isso, que ela possa ser um pouquinho de inspiração para cada um de nós, para que a gente, diante das nossas lutas, que talvez sejam muito menores, a gente possa encontrar o consolo e a fortaleza do Cristo para a nossa caminhada. Nossa, eu acho que assim, é muita emoção, né? Eu me emocionei muito, eu acho que assim, nunca, assim, né? Fiquei mesmo emocionada, eu acho que outras também aqui presente. Tô até falhando a voz, porque eu sou muito de falar, né? Mas, nossa, Fábio, eu acho que você trouxe muito essa essência da Abigail, né? Essa doçura, essa amorosidade. Você conseguiu traduzir essa energia da Abigail para todos nós, né? Então, assim, a emoção é muito grande. Né, para os divinos, eu acho que a Abigail tem uma ligação muito grande por causa da prece. Esse nome Luz Divina, né, como eu te expliquei, ele é inspirado na prece da Abigail. E, assim, a emoção, assim, torna, né, muito grande por essa amorosidade da Abigail, né, por esse amor também do Saulo para o Paulo, né, de ter visto tudo isso. Então, é uma emoção muito grande.
Alguém quer fazer um comentário? Nós temos aqui também o Nep e Abigail, né? Que fizeram questão de ficar aqui presente. Eu imagino também que para vocês também foram muito emocionante, né? Por vocês trazerem também esse nome no NEP, se vocês quiserem comentar, fica à vontade, que aqui nós somos todos amigos, pode ficar à vontade. Alguém quer fazer algum comentário? É muito gratificante e realmente foi muito envolvente, Flávia. Eu também fiquei muito emocionada. Nosso grupo é o grupo Abigail, e quando a gente estava formando o nosso NEP, ele caiu assim, para nós como uma inspiração esse nome, né? E Abigail é essa pessoa maravilhosa, esse espírito, né, que nos acompanha com toda certeza. E hoje, a Flávia, assim, com essa doçura da Abigail falando para nós, foi, assim, bem emocionante. Tocou a alma. Muito obrigada, Flávia, foi lindo. Gente, eu estou muito emocionado, fiquem à vontade aí. Melissa, você quer falar alguma coisa? Que a Melissa está com uma carinha. A Melissa também do NEP Abigail. Boa noite a todos. Flávia, também me senti profundamente tocada e acho que você, com essa tua falinha doce, com esse teu jeito, parece que conseguiu concretizar algumas passagens, né? Então, foi muito, muito especial mesmo. Eu me emocionei. Acho que esse é um romance de cabeceira, ele é um romance inspirador, por várias inúmeras passagens. E assim, eu espero, nessa minha caminhada, nessa encarnação, conseguir ter a fortaleza de pelo menos 1%, né, dessa mulher que conseguiu conduzir tudo com firmeza de caráter e amorosidade. A gente sabe, não sei se existem, bom, aqui, né, falando de uma forma mais encarnada, né, nós temos os desafios do dia a dia, de uma modernidade, de uma vida familiar, e de uma demanda de trabalho, e é tão engraçado porque você tem que estar realmente muito conectado para não conseguir desviar do caminho dessa proposta de Cristo, né? Porque a materialidade, ela é um chamamento muito forte na nossa vida. Nós temos questões práticas que nós temos que resolver. Então, eu acho assim, orar e vigiar o tempo todo, fazer essas consultas, né, que a gente faz de cabeceira, esse estudo, essa reunião, que é uma reunião que sempre nos fortalece, nos traz esse amor incondicional de Cristo, né? Porque cada um que fala uma coisinha traz uma inspiração para nós, não é isso? A gente percebe que cada um alcançou a prece inicial, a Ângela com a condução, você com toda essa explanação, a Clarice, que eu sou fã, que é do meu NEP, que é um doce de pessoa, e a gente vai trazendo, montando a nossa colchinha e seguindo. Mas foi muito especial, muito mesmo. Agradeço, Flávia. Eu que agradeço, pessoal. E é isso mesmo, né? A Melissa falou assim, a gente, cada trechinho que vai lendo de novo para fazer um estudo, mas dá vontade de ler tudo outra vez, né? E é um livro para a gente ler anualmente, talvez. E cada vez vai ressaltando algum aspecto diferente, alguma coisa, né? Dessa vez, inclusive, a gente comentou quanto a Abigail não é um nome conhecido na história, né? E aí, dessa vez, eu me dei conta de que ela não é conhecida e a culpa, digamos assim, é de uma pessoa muito especial, Paulo de Tarso.
ele guarda esse nome no coração, né? E Emmanuel faz questão de ressaltar isso, que ele não quis dividir isso com ninguém, né? E por isso, provavelmente, ela não ficou conhecida ao longo da história. Mas é isso mesmo. Também pelo fato de que nós tínhamos no contexto uma sociedade patriarcal, né? Então, era culturalmente quem teria que aparecer seriam os homens. Então, você vê Estevão como o primeiro cristão martirizado, uma figura muito forte, embora pouco também falado no Evangelho, né? Então, salvo engano, tem uma menção, né, sobre ele. E quanto que marcou o Saulo pelo fato também de ser um doutor da lei, de ser um fariseu, a corrente mais forte, né, no judaísmo. E aí você tem uma mulher que ainda que seja forte, porque foi isso que você nos trouxe hoje, essa fortaleza espiritual. Então, Saulo demonstrou uma fortaleza que era para os encarnados, era daqui, ele tinha uma missão aqui, na conversão aqui. E essas almas, como Estevão e Abigail, elas, assim, era tudo coração, né? Era realmente o que Alcione vai dizer, sentir e viver. É como se Saulo tivesse nos 2 primeiros passos, e essas 2 almas afins já estavam no 3º e 4º passo, né, do caminho a ser percorrido, né, como nos ensina Alcione, já de outro romance. Então, assim, é bem por isso a gente consegue entender por que ela não aparece tanto, mas por que ela é resgatada por esse espírito que é Emmanuel e que a coloca numa posição de destaque, não é? Porque ela, assim, esteio era para o próprio irmão na relação e esteio emocional do próprio Saulo. Um esteio, né? Espiritual, emocional. Então, eu vejo que é mais por aí, por esse contexto cultural, e a gente sabe das traduções, das escolas que foram escrevendo esses textos sagrados aí, e tudo que está presente, né, do ponto de vista cultural, sociológico, nessa escrita. E que bom que a gente tem um romance espírita para resgatar aquilo que a sociologia jamais vai fazer, que essas outras dimensões, que são muito mais humanas, vão trazer. E aquilo que é fundamental no espiritual, Emmanuel resgata com essas mulheres, não é? Com esses espíritos que marcaram na roupagem feminina todo o contexto do Evangelho. As Aí mulheres são... se estavam na roupagem masculina ou feminina, não é? Emmanuel os traz enquanto espíritos amadurecidos e já comprometidos com Cristo, na sintonia dele. Meus parabéns, Flávia. Gostei muito, e realmente a sua vozinha, a maciez da voz, em algum momento eu fiquei assim pensando, pois eu acho que era assim que a Abigail estava falando. Esse tonzinho de voz, não é? O tom da voz. Noutra encarnação, Flávia, eu vou ter uma vozinha assim. Imagina. Mas as mulheres realmente foram muito presentes, né, no cristianismo, foram muito importantes. Abigail, especialmente, não teve, historicamente, né, uma relevância a ser registrada, né, como Paulo escolhe não falar dela, não registrar o seu nome em nenhum lugar. Eles efetivamente não tiveram nada, né,
a ser registrado, porque eles não chegaram a se casar nem nada desse tipo, realmente é um nome que passa, né, pela história, assim, sem registros. Mas Ananias chega a chamá-la, né, quando Paulo entra em Damasco, né, fica cego e Ananias vai curá-lo, eles conversam um pouco sobre Abigail e Ananias a chama de... eu preciso pensar para não falar a palavra errada. Deixa eu procurar aqui. Anjo exilado. Anjo exilado. Não era daqui, né? A se pensar, né? Não era daqui. Que lindo, viu? Bom, agora acho que alguém mais quer fazer algum comentário para a gente ir na finalização. A gente ficaria mais tempo aqui, né? Mas como a gente também tem prazos, né, para dar continuidade. Então, seu Sirimar, por favor, você poderia fazer os agradecimentos? Então, Flávia, até o seu nome é simpático, viu? A doçura das suas colocações, viu? O seu nome traz a contar tese, né? Não foi só uma tese que você defendeu, viu? Você teve a felicidade, assim, de fazer um tratado, né, a respeito do livro, né? Fez uma radiografia, assim, tocante, não é? Aos nossos corações, né? E não temos os sentimentos que a mulher tem ainda, não é? Mas nós temos compreensão, né, do que ocorreu, né, das dificuldades por que ela passou, não é? E por tudo isso, né, nós estamos felizes, né, por você ter revivido para nós, né, uma história tão fascinante, não é? E ficamos felizes também por você ser assim uma pessoa tão jovem, né, dedicada, né, e que nos traz assim incentivo para que busquemos mais, né, e que as pessoas jovens que vão ver esse vídeo ainda, não é, se sintam incentivadas, né, com a sua colocação, com a sua firmeza, não é, com a proposta tão singela que você trouxe para todos nós. Estamos gratos, viu, Flávio, por tudo, e que Deus te abençoe e que você prossiga, não é? Essa caminhada tão bela, viu? Muito obrigado. Obrigada, seu Sirimar. Vamos tirar uma foto que a gente tem que deixar registrado esse dia, não? Quem quiser pode abrir o vídeo que eu vou tirar uma foto. Vamos lá. Todo mundo já abriu o vídeo. Deixa eu só verificar para não ter erro. Fiquei olhando para a Flávia, viu? Ah! Seu Sirimar saiu a foto olhando para a Flávia, olha só. Que bom, né? Acho que todos nós, né? Porque dos olhos ela vai para o coração, não é? Então... Sim, muito bem. Gente, que hora difícil de despedir agora, né? Sem coragem. Então, para ficar mais um pouquinho com a gente, Flávia, você poderia, por favor, fazer a prece final para nós? E gratidão, viu, pela sua presença aqui conosco. Muito agradecida mesmo. Eu acho que, assim, quando a gente pensou em fazer esse seminário, a Abigail não... É o primeiro nome, assim, é o único, né? Nem é o primeiro, é o único nome que veio mesmo, seria a Flávia. Acho que foi bem certeiro, né? Todo mundo concorda aqui que essa graciosidade fica com a gente, que a gente aprendemos
a ficar. Tenho certeza, né, Alex, que eu vou ficar mais mansinha depois com a conta da Flávia. Não sou mais a bravinha, já estou envolvida com a energia aqui da Flávia e com a Abigail. Obrigada, gente. Flávia, por favor. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, a inspiração desse espírito tão dedicado ao Cristo, Abigail, seus companheiros, Paulo, Estevão, próprio Jesus, que seguem sendo para nós essas inspirações, que eles possam nos envolver, nos abençoar na nossa jornada e que nos nossos pequeninos esforços possam se refletir o exemplo deles, para que a gente possa trilhar também a nossa jornada e cada vez mais avançarmos a esse entendimento mais sublime da lei, a essa vivência mais profunda da fé e do amor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos cada vez mais contigo. Ampara-nos, em especial, Senhor. Rogamos também pelo nosso planeta, nos momentos desafiadores que vivemos, que o seu amor se faça presente, a envolver todos os corações sofridos, aos corações que passam pelas dificuldades mais atrozes da vida, assim como outrora, que o Evangelho do Cristo possa ser o bálsamo nos corações e que o amor de Deus possa amparar a todos os seus filhos, fortalecendo-nos diante das dificuldades da vida. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. E assim seja. Obrigada, gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Boa noite. gente. Obrigada.